Paz de Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, Shalom, graça e paz e todas as saudações cristãs. Mais um vídeo para nós meditarmos. Hoje eu estava na comunhão aqui com o Senhor e Ele me trouxe em frente claramente para mim passar um assunto, a qual até deixei escrito aqui para que nós pudéssemos não perder a linha desse assunto, que é muito importante, que fala da fuga para o deserto, certo, irmãos? E o engano da igreja corrompida nos últimos dias. Esse estudo é escatológico, irmãos, e é pós-tribulacionista. Se você é pré-tribulacionista, assista também, não tem problema. Ser pré-tribulacionista e ser pós-tribulacionista não é motivo de discussão. Isso apenas é um pensamento que cada um tira a sua conclusão. Certo, irmãos? Eu sou pós-tribulacionista. Isso não quer dizer que se tem um irmão que é pré-tribulacionista, ele deixa de ser meu irmão. Nós temos que estar sempre prontos para a vinda do Senhor, independente disso, certo? Mas baseado no pós-tribulacionismo, irmão, eu quero dizer que as profecias do que o Senhor Jesus Cristo falou em 24 de Mateus e as revelações do livro de Apocalipse, irmãos, foram dadas para João, e não foram dadas apenas para em Apocalipse, foram dadas a João, né? 24 de Mateus foi o Senhor Jesus, e não foram dadas apenas para nós, para a nossa informação, mas para a nossa preparação. É o que nós temos que fazer, começar a fazer agora, a nossa preparação. Espiritualmente, nós sabemos como fazer a nossa preparação, orando a Deus, buscando ao Senhor em espírito e verdade, para que em todo momento da nossa vida e da nossa existência possamos estar próximos do Senhor. Procurar estar próximos do Senhor, irmãos, é algo fundamental para que nós tenhamos esse cuidado, não é? Esse cuidado de nós não deixarmos de lado o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo que nós temos que pensar com muita seriedade, certo, irmãos? Porque muitas pessoas falam, mas eu não deixei de lado o Senhor Jesus. Não, você não deixou de lado, mas se você for observar, você vai em busca do Senhor só pelas coisas desta vida, e não é isso que temos que fazer. Nós temos que buscar ao Senhor, não apenas pelas coisas desta vida, irmãos. As coisas desta vida são passageiras. Está escrito, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você não possa buscar, porque vivemos num mundo, precisamos daquilo que está nele, para comer, para beber, para pagar as nossas dívidas. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, vai abranger os dois sentidos. Primeiramente, o espiritual. Esse estudo, irmãos, mostra como a profecia que está escrito na palavra de Deus, ela tem duplo cumprimento, entendeu, irmãos? Como haverá um tempo de grande tribulação, ele é dividido em dois períodos, dos 1.260 dias cada período, que seria 3 anos e meio. E como Deus já tem um lugar de refúgio para o seu povo, eu quero explicar para os irmãos que durante a tribulação nós estaremos refugiados, se nós vamos passar por ela, debaixo da oração, da comunhão, mas não só nisso. Eu quero explicar para os irmãos que não só nisso. Isso é importante, sem isso não adianta nada. É como se Deus já tivesse um lugar, entendeu? De refúgio para o seu povo. E também mostra o perigo da igreja corrompida, a igreja que não está de acordo com a palavra de Deus, certo? Que está se aliançando com sistemas do mundo e será enganada pelo anticristo. Então vamos falar da profecia que tem duplo cumprimento. Jesus disse, quando pois virdes a abominação e a desolação, da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Essa profecia se cumpriu parcialmente no ano 70 depois de Cristo. Irmãos, tenho falado muito sobre isso aqui. Quando Tito invadiu Jerusalém
muitos cristãos, lembrando-se da palavra de Jesus Cristo, fugiram para os montes e desertos. Você vê que ali se cumpriu lá também, literalmente, fugiram mesmo para os montes e desertos, para escaparem da destruição de Jerusalém, naquele tempo que ela foi destruída, não é? Contudo, essa palavra aponta para um cumprimento futuro. Quando a abominação da desolação for novamente estabelecida, desta vez pelo anticristo, irmãos, no tempo do fim, nós temos que entender isso. Quando isso acontecer, no tempo do fim. E como que nós vamos entender? Basta nós continuarmos orando e observando os sinais dos tempos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que os sinais demonstram que o Senhor Jesus está voltando, não é? As Escrituras mostram que a grande tribulação será dividida em 2 períodos, de 3 anos e meio. Isso nós vemos, não é? Primeiro período de 1260 dias, que 1260 dias quer dizer 3 anos e meio. O anticristo começa em sua atuação com aparência de paz, certo? E ele une as religiões, as nações, e traz uma falsa estabilidade, não é? Isso já está acontecendo. Nós não podemos dizer aqui que esse é o anticristo ou aquele é o anticristo. Não estou falando isso. Mas nós já estamos vendo, irmãos, embora em meio desta guerra, sendo falado de tratados de paz, não é? E também alianças com igrejas que se alinham a federações, muitas delas até pedindo sigilo para que o seu nome não seja. Igrejas, instituições, ok? Nós vamos falar da outra igreja, que é a igreja espiritual, que não tem nada a ver com instituição. Entendeu, irmãos? A igreja institucional que se render ao sistema do anticristo será enganada, e os seus seguidores que seguem as suas placas, as suas lideranças também serão enganados. Infelizmente, nós não podemos dizer ao contrário, ok, irmão? Então, veja bem, essas religiões, essas nações também, e que ele vai manifestar e trazer a falsa estabilidade, vão se sentir bem. Essas crenças, denominações vão se sentir bem, vão achar que está prosperando, que o evangelho ali está prosperando. Mas o que vai acontecer? A pregação dessas denominações serão pregações geralmente sendo falando a respeito das coisas materiais, falando a respeito das coisas terrenas. Isso atrai o povo, mas o evangelho genuíno da volta de Jesus Cristo, falando que ele vai voltar para nós se prepararmos, para nós orarmos, eles não pregam isso. E quando pregam lá uma vez ou outra, para que apenas venha induzindo o povo a uma ilusão que está pregando Jesus Cristo, quando na verdade o interesse deles é construir prédios, aumentar o número de povo, para também aumentar o número de condição financeira para suas denominações, entendeu, irmão? Infelizmente, hoje nós vemos isso no cenário religioso, no cenário evangélico, enfim, não podemos dizer que não. Não estou aqui generalizando, quero deixar bem claro, não sou eu uma pessoa também que vou generalizar, mas estou falando de acordo com o que nós vemos. Nós não podemos dizer que tudo são assim. Eu não posso tomar essa decisão aqui. Eu apenas estou colocando para vocês examinarem onde vocês estão indo. Certo, irmãos? Então, essa igreja, ela que vai caminhar dessa forma, no caminho, né, da prosperidade, das pregações e bênçãos, essa igreja ela estará totalmente fora do contexto espiritual. Mas qual igreja, então, é fiel? A igreja fiel, irmão, ela vai começar a se retirar. Ela vai começar a se retirar, sendo guiada pelo Espírito Santo para lugares de refúgio. Se retirar como? O que o Senhor disse lá em Apocalipse? Sai da Babilônia, povo meu. A igreja verdadeira, a igreja que não tem nome, a igreja que pode estar até dentro de outra igreja. A igreja pode estar dentro de uma igreja institucional. E ela vai começar a perceber
alguma coisa, algum engano, ela vai começar naquilo que outrora parecia tão santo, ela começa a ver coisas tão erradas, tão corruptas, que ela começa a sair. E isso é um chamado. O Senhor Jesus Cristo disse lá em 10 de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Ele falou que era o bom pastor. Então, quando essa igreja sai e começa a se reunir escondido nas casas, irmãos, ali já é um momento que já está iniciando, né, a tribulação. Está iniciando a tribulação e a igreja começa a ser despertada. E começa já a ver as dores de parto na terra. Terremotos, fogos e tantas coisas, pestes e doenças. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo isso diante de nós. Então, muitos já estão despertando nessa parte. E isso vai, até então, vai dando de se suportar. Mas quando, e nisso o anticristo já está no cenário global, mas ele não se manifestou ainda quem ele é. Quando ele consegue o plano dele, maquiavélico, Deus permite que ele consiga, então entra no período de mais 1260 dias, que são mais 3 anos e meio. O anticristo então se revela totalmente, vai exigir adoração, a marca da besta é imposta, entendeu, irmãos? Os fiéis são, Apocalipse, ou melhor, a marca da besta é imposta e é colocada nas pessoas numa forma, nós não sabemos como, ou num chip, ou numa biotecnologia, Deus sabe como vai ser, né? Ou uma adoração, não é? Aí cada um tira as suas conclusões. Eu tenho a minha conclusão, mas eu não vou falar aqui para não induzir ninguém a pensar igual a mim. Cada um deve ler a Bíblia e deve se orientar pelas Sagradas Escrituras. É o que eu sempre ensino, que sempre Deus me dá. A marca da besta é imposta para um controle total. Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Os fiéis são perseguidos, mortos. Sim, muitos vão ser mortos, mas vencem espiritualmente. Apocalipse 12, versículo 11. Mas esses dias me perguntaram, será que todos vão ter que ser mortos? Bom, eu já vou chegar lá. A igreja institucional, que já estava corrompida, vai apoiar esse sistema da besta, até o momento que for necessário que ela apoie. Depois, quando ela descobrir, ela não vai ter mais para onde correr. Sem perceber, ela já estará servindo o diabo, porque deram crédito a um espírito que não era o espírito de Deus, e já poderão estar sendo até marcados, ou já estão marcados pelo espírito do anticristo, pelo sinal da besta, entendeu? E diz assim, e aí então vai acontecer o quê? A besta vence. Vence o quê? Vence, ela faz guerra aos santos. Vence não no sentido de ter vitória sobre a nossa salvação, mas nós vamos ter que aqueles que estiverem vivos vão ter sim que fugir. Vai se cumprir literalmente. Porque não pode comprar, não pode vender. Imagina, se você ficar fora do sistema monetário, do sistema econômico, como é que você vai viver? Não é? Por isso que muitos aceitam o pré-tribulacionismo, porque dizem que não vai passar por isso. Porém, o Senhor Jesus falou aqui, e os apóstolos passaram, né, por tribulação. Cada um tira as suas conclusões. Então está escrito aqui, no Apocalipse 13, versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, certo? E a verdadeira igreja, que é a igreja que é a igreja invisível, a igreja que não foi corrompida, certo? A igreja verdadeira não está presa a uma estrutura institucional, certo? Vive pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, não busca agradar o mundo, mas servir a Cristo, segue a direção do Senhor, mesmo que isso implique fugir e se esconder ou sofrer perseguição. Então aí vai entrar, irmãos, aquilo que nós aprendemos agora há pouco. Quem estiver na Judéia, fuja para o deserto. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Então haverá esse momento que nós também vamos ter que procurar um abrigo. Deus vai iluminar-nos, por isso que já temos que orar, certo?
Agora, a igreja corrompida, ela estará associada a uma estrutura humana, alianças políticas, visibilidade pública, reconhecimento institucional, a maior igreja, o maior número de pessoas, a maior orquestra, a maior isso, a maior aquilo. Muitas delas fazem parte de associações, de federações, de confederações religiosas, e alguma até de forma sigilosa, porque isso é permitido fazer, sem que seus membros saibam. Aceitam diretrizes comuns para manter benefícios, status, influência. Então elas estão dentro do sistema, que já está sendo manipulado pelo espírito do anticristo. Estão mais preocupadas com o reconhecimento estatal e ecumênico. Não é um ecumenismo que diz é uma coisa diferente, irmãos. Muitos pensam que esse ecumenismo que eu estou falando é uma ligação de uma denominação com outra, assim. Não, é algo assim, é uma ligação apenas no sentido de caminhar lado a lado, porém cada uma com a sua liturgia e crendo no seu próprio, tendo o seu próprio credo, mas independente disso tudo, ela está ligada por um sistema que vai criar uma certa estrutura para falar sobre nós vamos nos unir para a paz, vamos nos unir apenas para a parte climática do planeta. Parecem coisas boas, porém aí não dá uma impressão que a igreja está se desviando. É uma coisa manipulada. Isso não vai dizer que nós não estamos fazendo nada para idolatria, mas por trás disso existe um outro sistema que controla, existe alguém que controla esse sistema, que é o anticristo. Está entendendo, irmãos? Então elas aceitam essas alianças e vão pensar que estão servindo algum tipo de unidade para a paz global, quando estarão servindo o anticristo. Por isso que a igreja verdadeira, que é a igreja invisível, aí nós vamos lá para Apocalipse 17, versículo 3 e 4. E viu uma mulher montada sobre uma besta escarlate, e a mulher estava vestida de púrpura, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, de imundícia e a sua prostituição. Apocalipse 17, 3, 4. A mulher prostituta aqui em Apocalipse, irmão, ela representa essa igreja corrompida, institucionalizada, certo? Que se uniu com o poder da besta. Muitos que hoje as frequentam, mas amam a verdade, precisarão sair dela. Por isso que vocês vão começar a ver muitas pessoas saindo de certas instituições. Isso é bíblico, não? Você não está desigrejado, você não está abandonando Jesus Cristo. Se você está num lugar que você percebe que ali há pureza, está se reunindo com um grupo de irmãos que você vê que aquele grupo realmente está seguindo a Jesus Cristo, obedecendo o Evangelho, não está se corrompendo, eu não posso falar nada, eu não posso dizer nada. A única coisa que eu digo é vigia e ora e observa, para que você não seja enganado. Não estou aqui dizendo que são todos farinha do mesmo saco. Você está entendendo? Porque eu não estou falando mal de ninguém, apenas colocando uma posição bíblica escatológica. Entendeu, irmãos? Isso é fato. Agora, aqueles que, quando essa perseguição aumentar, você acha que não vai ter... Você acha que você não vai ficar onde você está? Talvez não. Porque no passado não ficaram. Fugiram para o deserto, fugiram para os montes. Será que nós não vamos ter que fugir para algum lugar? Mas não nos preocupar com antecedência ou antecipados. Preocupação antecipada, não. Ficamos em paz, aguardando na oração, na leitura, no conhecimento bíblico, para que quando acontecer alguma coisa, Deus nos esconda ou nos determine para onde devemos ir. Nós já estamos esguardados, escondidos, debaixo da sombra do Onipotente. Mas pode acontecer, sim, que Deus mande alguém se esconder em algum lugar, porque o Senhor vai guardar os seus. Quando eu falo guardar os seus, eu não diminuo o poder de Deus. Não precisa o Senhor tirar a igreja para depois dizer que estou guardando a igreja, estou levando ela no arrebatamento secreto. Não, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, mas isso não quer dizer que vai ser secreto. Isso, para nós que cremos no pós-tribulacionismo, nós acreditamos que vamos encontrar com Ele nos ares no último momento em que Ele vem buscar
porque ele vem julgar o povo e vem pisar sobre Jerusalém, como ontem, domingo agora, dia 3, Deus me deu essa pregação na nossa reunião, certo? Então, irmãos, esse deserto que fala lá em Jerusalém, quando foi na época do imperador Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu, e os judeus tiveram que fugir, muitos foram para o deserto. Os cristãos, os que creram em Jesus, os que creram em Yeshua, que na verdade, naquela época ainda não era chamado cristãos, eles criam em Jesus Cristo, eram chamados seita dos nazarenos. Muitos deles fugiram para o deserto, outros foram para os montes. Isso aconteceu literalmente, certo, irmãos? Isso aconteceu literalmente. Agora uma pergunta, será que isso não pode ocorrer literalmente novamente? Será que nós não vamos ter que, no momento, se estivermos vivos, não teremos que passar por isso? Então entendamos, irmão. E espiritualmente nós já temos que se esconder. Sim, nós já estamos numa batalha espiritual. Falando espiritualmente, esse deserto pode ser literal, certo? Lugares afastados, escondidos, ou até simbólicos também. Eu não posso afirmar aqui. Estou passando apenas um entendimento para que os irmãos entendam. Um tempo de separação, simbolicamente é um tempo de separação, um tempo de santificação, de comunhão verdadeira e de busca pela guarda do Eterno constantemente sobre a nossa vida. Está escrito lá em Isaías 26, versículo 20. Os quartos, fecha a porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, 20. Então tem essa possibilidade. Estou colocando as duas possibilidades aqui. Mas então, o que temos que fazer? Primeiro, irmãos, discernir o verdadeiro evangelho do falso evangelho do sistema. Isso aí é a primeira coisa. Você tem que discernir isso. Se você vai num lugar que muito pouco fala da vinda de Cristo, que muito pouco fala da salvação da alma, e fica só querendo te pregar coisas terrenas, que você vai vencer, que você vai viver, e enfim, que você vai conseguir, que você vai alcançar, esse evangelho não é verdade. Muitas coisas nós não alcançaremos aqui. Porque tem coisas que Deus nos dá, que Ele sabe que nós podemos suportar. E tem coisas que Deus não nos dá para nós não se perdermos. Então temos que nos contentar com tudo, dando graças ao Deus Pai. Então a igreja verdadeira tem que discernir, separar-se espiritualmente e visivelmente também de igrejas que estão vendidas ao sistema e ocultam os seus compromissos. Isso é grave. Isso é ocultismo. Fazem reuniões com as portas fechadas e ninguém pode saber o que aconteceu. Irmãos, as coisas de Deus são claras. Eu não sou contra quando vai tratar uma causa de uma família, de um esposo com a esposa. É outra coisa. Mas tratar das coisas espirituais com as portas fechadas, por quê? É um tanto perigoso isso. E outra coisa, compromisso da igreja verdadeira. Compromisso, vigiar e orar. Compromisso da igreja verdadeira, pregar a verdade. Mas em qual templo? Será que vai ter templo para nós pregar a verdade? Será que vão aceitar uma pregação cristocêntrica em algum lugar? Ou as pessoas que estão lá já estão com a mente cauterizada e reclamam porque querem ouvir promessas e profecias? Tudo isso, irmãos, nós temos que pôr na balança. E uma coisa eu tenho a dizer para vocês: o Senhor Jesus já nos deu todas as advertências como nós devemos fazer. Não se precipite, não fique desesperado, mas cada um faça o que se sente. Tem irmãos que eu conheço pessoas que guardam coisas e tudo bem, eu não acho errado. Por que eu não acho errado? Porque eu não acho errado, sabe por quê, irmãos? Nós aqui na Europa, como já passamos um apagão, sabe como é que é? Um apagão, se não tiver água em casa, se não tiver alguma coisa, uma lanterna, se não tiver alguma medicação comprada e guardada,
se eu não tiver coisas para a sobrevivência, né? A pessoa pode entrar em pânico e ficar desiludida. Os irmãos estão entendendo? Quando deu apagão aqui, foi uma correria nos mercados, ficou tudo vazio as prateleiras. Isso foi um dia. Imagine se isso se prolongasse. Então, ter alguma coisa, quando se pode ter? Porque Deus também sabe a situação de cada um. E cada um, irmão, deve se portar conforme Deus prepara. Eu não tenho condição de guardar nada. Eu vou guardar minha fé, que é a principal, e vou me refugiar em Jesus Cristo. Mas é lógico, se eu souber que o leão está que o dragão está na porta da minha casa, eu posso pular a janela e fugir para um monte, eu vou ficar ali por quê? Seria uma imprudência minha, não é? Fugir do mal e da aparência do mesmo. Agora, se eu estou encurralado e não tenho saída, só me resta aguardar que Deus venha com a sua proteção. Eu acredito que vocês todos entenderam, irmão. O intuito desse vídeo não é causar pânico, é mostrar para vocês que o que está acontecendo agora é cumprimento já do início de uma tribulação. É dores de parto. Podemos concluir que estamos chegando cada vez mais próximos do fim. Despertemo-nos do sono. Vamos buscar ao Senhor. Nós iremos fazer mais vídeos. Perdoe a minha simplicidade de explicar. Eu procuro explicar para um público mais simples, mas com o coração sincero diante de Deus. Não nos deixemos enganar por sistemas humanos que podem corromper a verdadeira fé em Jesus Cristo que está dentro do nosso coração. Deus abençoe a todos, paz de Deus, graça e paz. Deixe seu like, comente aí embaixo e ajude-nos a propagar o Evangelho. Amém e amém.